Fala pessoas, beleza? Bem-vindo ao Bora Mundo e olha só, a gente vai dar continuidade às aulas de psicologia. Eu estou usando o livro Psicologias, tá certo? Se você tá afim de usar esse livro aqui, ele é muito bacana, ele é bem resumido, o link tá na descrição. Hoje eu vou falar sobre emoções, tá certo? Pra você que não sabe, nós já falamos aqui, eu já falei sobre o que são afetos, tá certo? Os afetos vão se manifestar de duas formas, em emoções e o outro são emoções e sentimentos. Então ele vai se manifestar dessas duas formas. Essas duas formas são diferentes, tá certo? O vídeo anterior é sobre os sentimentos. Eu vou deixar o cardzinho aqui em cima para você ver o vídeo anterior, certo? Então a gente vai falar sobre emoções. Ó, duas formas de se manifestar os afetos, tá certo? Esse é o primeiro ponto. Então vamos falar um pouquinho das características do que é uma emoção, já que ela é diferente, certo, de um sentimento. Vamos lá, o que é essa emoção? A emoção, ela é uma expressão do afeto, tá certo? Só que ela vem acompanhada de coisas pontuais. Ela vem acompanhada, primeiro, de uma reação intensa do organismo, tá certo? Outras características importantes é que ela vem numa reação intensa do organismo e ela costuma ser muito mais rápida, certo, do que os sentimentos. A emoção, ela é uma situação rápida, tá? E ela costuma ser extremamente intensa, tá? E isso, ela é intensa, mostra também no nosso organismo. Isso significa que a gente acaba manifestando no nosso corpo. Você chora, você arrepia, você fica bravo, você tem reações do nosso organismo que vão lhe representar essa tensão dessa emoção, tá certo? Tanto essas emoções positivas quanto as emoções negativas, tá certo? E quando que essas emoções elas acontecem, tá? Primeiro, importante, essas emoções, elas são reações, elas são resultados de algum acontecimento. Então aconteceu alguma coisa e vai vir essa emoção como resultado disso, certo? Dois pontos importantes. Ela vai ser resultado ou de algo que é inesperado, tá certo? Que aconteceu e você não estava preparado, tá? Ou algo que é esperado, que também vai gerar uma certa emoção de alguma característica, tá certo? Então algo inesperado e algo esperado, muito esperado. Esses dois vão gerar as emoções, tá certo? Ponto importante, tá? Os afetos que vão se manifestar nas emoções e nos sentimentos, eles vão aí atingir o quê? O nosso organismo, tá certo? O nosso corpo, as nossas emoções, tá? E isso pode se manifestar de algumas formas muito peculiares. A gente pode sentir isso de uma forma muito diferente, tá? O livro coloca algumas coisas importantes. Isso pode se manifestar, pode atingir o nosso corpo e pode gerar o quê? Pode gerar distúrbios gastrointestinais, tá certo? Isso pode gerar aqui, ó, problemas, tá certo? Ou situações de doenças cardiorrespiratórias, tá certo? Tudo isso pela intensidade dessa emoção, tá? E também sudorese, que é o suor, certo? Outra coisa interessante é que também pode causar o tremor, né? Esse tremor geralmente é uma coisa que acontece muito na maioria das emoções, tá certo? Outra coisa interessante são as alterações no batimento cardíaco. Então, assim, atinge o nosso corpo de várias formas as emoções, que é uma forma do corpo manifestar aquela tensão, tá certo? É exatamente isso que vai acontecer. Quando vem essas emoções, que são acontecimentos muito intensos, tá certo? Esse acontecimento é intenso, o corpo vai reagir para liberar essa tensão. E para liberar essa tensão, então, você vai chorar, você vai tremer, vai acontecer uma série de coisas, junto com essas que eu falei aqui. Vai acontecer uma série de coisas para liberar a tensão, para controlar essa situação fisiologicamente, mentalmente, certo? Isso é importante, tá? Bom, outra coisa importante, tá certo? As emoções, elas também vão servir para revelar as vivências dos indivíduos. Isso é muito legal. Então, por exemplo, alguém está chorando. Em uma conversa, você já meio que chuta e calcula que está acontecendo alguma coisa, olha para a expressão dela. Se ela estiver triste e chorando, provavelmente é algo negativo que está acontecendo ali, certo? Ela está falando ou está declarando ou está lembrando de alguma coisa negativa, tá? Ou
positiva. Então, quer dizer, essas expressões das emoções, elas acabam revelando também um pouco da nossa vida, tá? Elas revelam o nosso estado mental, elas revelam como nós estamos lidando com algumas coisas, tá? Lembrando que esse tipo de situação, essa manifestação das emoções, tá? Que nem eu tô falando do choro aqui usando como exemplo, nem sempre é negativo. Pode ser o uso positivo das emoções e o uso negativo das emoções, tá? As emoções podem vir, por exemplo, como a gente já viu, para liberar uma energia e para equilibrar uma certa situação, tá certo? Às vezes a pessoa está sentindo algo muito ruim mentalmente, ela não consegue administrar determinado pensamento, e aí vem aquela carga emocional e ela chora, por exemplo. Isso acaba liberando uma certa energia, ela respira, vai para o cérebro e mexe com uma questão orgânica do corpo dela, tá certo? E acaba então dando condições para ela de lidar com algumas questões. Por quê? Porque o corpo acaba influenciando na mente, a mente acaba influenciando no corpo também, tá? Então, essas emoções, elas também vão servir para equilibrar de forma positiva, tá certo? A tua capacidade de lidar com as coisas, tá? Isso é um ponto. Vamos às outras coisas. E quem são essas emoções, né? O livro dá uma lista bem bacana pra gente, espero que você conheça todas essas, são as mais famosas, né? Vamos dizer assim. A gente vai ter aí as emoções, a gente vai ter surpresa, a gente vai ter raiva, a gente vai ter nojo, a gente vai ter o medo, tá certo? A gente vai ter a vergonha, tristeza, desprezo, alegria e paixão. Entre outras, tá certo? A gente tem a atração física também, tá? Então quer dizer, existem várias emoções, um grupo grande de emoções que são emoções que vão se manifestar em determinados momentos, tá certo? E aqui tem uma coisa importante. Essas emoções nem sempre estão no nosso controle, tá? Elas são, ora, difusas, ora elas são conscientes, tá certo? Tem momentos em que a emoção vai vir que você não consegue controlar. Tem momentos em que a emoção vai vir e você consegue controlar, tá certo? De uma forma ou de outra, por dentro, essa emoção vai acabar mexendo com a sua condição física, mental, certo? Então, de alguma forma, ela vai mexer, você liberando ou você guardando ela, tá? Dependendo da tensão, a pessoa consegue manipular parte da emoção ou toda a emoção de alguma situação, tá certo? Mas existem as duas condições, pode ser que ela não consiga, que ela queira e não consiga, tá certo? Bom, aqui outra coisa importante. Elas estão diretamente ligadas à vida afetiva, tá? E como assim ligadas às vidas afetivas, né? A nossa vida afetiva. Porque é o seguinte, né? Nós temos dois afetos básicos, como se você não viu, veja lá, eu deixei o card aqui no começo do vídeo, para você ver desde o começo, ver o primeiro vídeo, né? E ver o vídeo que eu falo sobre o que é um afeto. A base dos afetos, né? A base do afeto são duas, né? É o amor e o ódio, tá certo? E é o seguinte, por que está diretamente ligada? Porque a nossa vida toda, o nosso processo de vida, nós nos relacionamos com as outras pessoas de forma afetiva, tá certo? Aí você precisa saber o que é o afeto, você precisa ver o vídeo. Nós nos relacionamos de forma afetiva com todas as coisas e pessoas, tá? Positivo ou negativamente, tá certo? Esse relacionamento pode ocasionar essa descarga de emoções, né? Esse aparecimento de determinadas emoções, positivas ou negativas, tá certo? Então, as emoções, elas estão extremamente ligadas à nossa vida afetiva, tá? Dependendo de como está a vida afetiva da pessoa, ela vai manifestar muito isso emocionalmente, tá certo? Então isso é muito importante. Pensa, por exemplo, uma pessoa que só chora, um cara que só chora no trabalho, chora em tudo quanto é lugar, anda com a cara assim, meia tristonha, né? Ele está expressando alguma coisa, ele está falando alguma coisa. Isso tem a ver com como ele está se ligando com algo. Eu tenho uma vida afetiva no meu relacionamento que não está legal, e isso está me machucando, eu não estou sabendo lidar. E aí o corpo fica tentando equilibrar aquilo, liberando aquela energia, tá certo? Fazendo com que ele fique triste, ele chore bastante, tá? Então, essa nossa vida afetiva acaba fazendo com que nós nos mostramos ou expressamos ou colocamos para fora
um grupo de emoções, tá certo? Isso é muito importante, tá? Bom, um ponto importante aqui é o seguinte, na psicanálise, essa questão dos afetos, eu já falei em outro vídeo aqui, que é o seguinte, não existe afeto sem ideia. Quer entender mais? Vai lá ver o vídeo sobre os afetos, tá? E na psicanálise, o afeto, essa estrutura de amor e ódio, está intimamente ligada à questão da sexualidade. A questão da sexualidade na psicanálise não é sobre sexo, tá? Relação corpo a corpo. É outra coisa. Quer saber mais sobre isso? Quer entender mais sobre isso? Eu vou deixar um link aqui pra você bem bacana, tá certo? Que é do vídeo da playlist que eu fiz sobre psicanálise. E lá eu explico melhor isso, certo? Aí você vê a playlist, tenho certeza que você vai curtir, tá? Próximo ponto importante que você precisa entender sobre emoções, tá certo? Olha aqui. Não precisamos esconder nossas emoções, tá? E as emoções, elas são mutáveis. Elas vão, assim, mudando, tá? A gente não precisa esconder as emoções, porque as emoções, elas servem, como eu disse, para equilibrar a situação. Ela é uma descarga de energia. Ela é uma descarga de situação interna, tá certo? Como nós vimos anteriormente, nós temos os sentimentos, nós temos as emoções, e as emoções podem ser resultado de algo muito interno, de algo inconsciente, que está tentando sair, está tentando se organizar, e como aquilo é uma questão tensa, vai se manifestar em uma emoção, que é, como nós já vimos, tensa, tem uma carga muito forte no organismo, tá certo? Se manifesta de uma forma muito energética no organismo, certo? E como eu disse, elas são mutáveis, as emoções vão mudando, tá? Isso é muito importante. Uma coisa interessantíssima na emoção aqui é que é o seguinte, né? Elas são orgânicas, só que elas têm um negócio importante, que é o seguinte: as emoções, elas também são moldadas de duas formas, né? Uma coisa que a gente tem que entender é que essas emoções, elas podem ser moldadas culturalmente, né? Então, por exemplo, existem sim as emoções que são universais, né? Mas existem condições das emoções que são moldadas culturalmente. Isso é muito interessante, porque, por exemplo, vamos dar uma questão cultural aqui, uma questão cultural muito interessante, que geralmente aparece, né? Cadê? Onde é que eu anotei isso aqui? Estímulo de pressão. Por exemplo, e isso é uma coisa que veio com a sociedade ocidental principalmente, de uma forma muito forte. A frase homem não chora, né? O que essa frase fez na cultura? Ela vai modelando a cultura masculina ali do homem de uma forma a levar para o homem um constrangimento quando ele precisar chorar. Então ele retém essa situação onde ele chora. Isso vai, lembra que eu falei? Isso vai mexer com ele por dentro e não por fora. Isso vai acabar deixando de fazer o papel que deveria fazer, tá? Que é ajudar a descarregar essa carga e ajudar o homem a se equilibrar. Essa falta de expressão das emoções vai ser culpada aí de uma série de problemas que vão surgir, vão acometer os homens por causa dessa fala e de pressionar essa fala, e essa fala vai acabar moldando um tipo de cultura, vai acabar moldando um tipo de comportamento do homem que não vai ser bom para ele, certo? Então quer dizer, essas emoções, elas também são moldadas culturalmente até um certo ponto, né? Então elas vão sendo colocadas na cultura e você vai dirigindo, né, as culturas, vai dirigindo os grupos, né? Mesmo que muitas delas sejam universais, tá? A forma em que elas vão se manifestar na sociedade pode ser controlada pelo sistema cultural, tá certo? Então, é uma questão da gente entender que as emoções, elas também são adaptativas, né? Elas se adaptam, né? No nosso organismo, elas vão se adaptando às situações culturais dadas, como por exemplo, povos em que em um velório eles não choram, né? Eles estão ali com expressão e com um clima de felicidade, uma expressão de felicidade entre aquele grupo, né? O que é isso? Isso é um modelo cultural de como aquelas expressões estão sendo tratadas ali, certo? Isso é muito importante, tá certo? Então a gente tem aqui duas formas das expressões existirem, aliás, das emoções existirem.
a gente tem a questão orgânica e a questão cultural, tá certo? Que vai aparecer. Tem a questão orgânica, que é do corpo, que é essa questão natural, e tem essas emoções que sim vão aparecer de formas diferentes, que são mudadas pela cultura, tá certo? Bom, vamos ver o que nós mais temos aqui. Parece que nós falamos tudo o que podíamos, tá certo? Acho que sim. Isso espero que você tenha entendido, tá certo? Uma coisa importante aí de você lembrar é o seguinte, tá? Vamos fazer um resumo do vídeo. As emoções é um tipo de grupo que expressa os afetos, tá certo? As emoções são intensas, estão ligadas ao organismo, elas vão se manifestar de uma forma, né, corporal, física, tá certo? E elas são passageiras, tá certo? Elas são muito energéticas e passageiras, tá? Elas servem aí para regular e descarregar essa energia que vai ser acumulada devido a uma série de questões como a falta de controle, a falta de manejamento com alguma coisa, algo que vai te afetar de uma forma positiva ou negativa e vai fazer com que você sobrecarregue você de alguma forma, e essa emoção é o que vai descarregar essa energia acumulada, tá certo? E nós vimos aqui uma lista das emoções, tá certo? E falamos também sobre a questão importante da emoção ter o seu papel orgânico e ter o seu papel cultural, certo? Bom, é isso, espero que você tenha entendido, é muito simples. Ó, aqui tem um grupo de membros, é merreca por mês, clica lá pra você ver, tá aqui embaixo, tá escrito inscreva-se no canal e seja membro. Clica no seja membro também para você conhecer lá, tem aulas muito bacanas com uma série de pontuações, aulas muito mais completas do que os vídeos aqui. Os vídeos são bons, só que lá as aulas são feitas tops com material para você, certo? Então vai lá conhecer aqui no link da descrição. Na descrição tem um monte de livro de psicologia que eu indico para você, tá certo? Livros muito bons, assim como esse livro que a gente está usando, que é o Psicologias, tá certo? E também tem o link do podcast, certo? Espero que você tenha curtido. Eu falei ponto a ponto para você conseguir organizar as ideias, marcar os pontos importantes, para você entender o que é emoção, certo? É isso aí então, até o próximo vídeo, espero que você tenha gostado, curtiu, assistiu o vídeo até o final, deixa o seu joinha, compartilha na sua faculdade, no teu grupo, escreve aqui o que você achou, se aprendeu, conseguiu te ajudar, tá certo? E até o próximo vídeo, valeu!